In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então no domingo, o quarto ou quinto, depois da Epifania, o quarto depois da Epifania, onde celebramos hoje, este ano, incide no dia 2, né? Então celebramos neste ano a festa, tem vários nomes, né? É a festa da apresentação do Senhor, é a festa da purificação de Maria, é a festa das candeias, das velas. Então, com vários significados esta missa. E hoje enriquecida pela vossa presença, queridos filhos, que ides receber também o segundo grau, ascender ao segundo degrau daquela que conduza ao sacerdócio, o leitorato. Então, temos tanto a celebrar. A imagem não podia ser mais adequada, nem mais bela, isto é, Jesus vai ao templo. Né? Que coisa, hein? Que coisa, Jesus. Pensem nisso, Jesus vai ao templo. Aquilo tinha sido construído para ele, para Deus. Ali era a sua morada, era a sua casa entre os homens. Né? Este é o templo de Deus, a morada, as Sagradas Escrituras, os Salmos, estão cheios dessa referência, a morada de Deus entre os homens. E Deus vai ao seu templo. É o próprio Deus que chega à casa sua. Que coisa mais profunda no templo. Deus consagrando-se a Deus. Agora, Deus consagrando-se a... Bom, claro, é a Santíssima Trindade. Um é consagrado ao outro inteiramente, totalmente consagrado. Não podia ser diverso, nem mais grandioso. A quem mais poderia consagrar-se Deus, senão a si mesmo? Quem maior do que Deus? Quem maior do que Deus? É Deus que se consagra a Deus. E vede, eu não posso deixar de referir aquela, para mim é muito bonito, porque eu já tinha dito isso, né, já dizia isso, mas Bento XVI, naquela trilogia sobre Jesus de Nazaré, também ele fala isso. E me conforta muito esse pensamento, isto é, se os cordeiros e os frutos da terra, hoje recebereis o poder de abençoar os frutos novos, né? E o pão e os alimentos, né? Então, se tudo isto era aceito por Deus, né? Os primogênitos dos israelitas, que também deviam ser oferecidos a Deus, esses eram substituídos, né? Como se diz aí no Evangelho de hoje. Aliás, a substituição aqui era aquela dos pobres, né? 2 pombinhos, né? 2 pombinhos. Um por Nossa Senhora e outro por Jesus. Mas ao contrário do que sempre acontecia, essa oferta Deus não aceitou. Ele quis mesmo o seu filho. Que coisa, que coisa. E ele ofereceu-se. E Maria o ofereceu. Ele foi aceito como sacrifício. Maior entrega, maior louvor, maior... Não poderia haver. Mas hoje de manhã nós nos chocamos em Tércia, agora mesmo, antes da missa, em Tércia, nós nos chocamos. E contudo, é o que está dito na própria profecia de Simeão, tá? Jesus, escândalo e pedra de tropeço para os 2 povos de Israel, que nós imediatamente interpretamos como sendo o Antigo e o Novo Testamento, isto é, o Antigo e o Novo Israel, isto é, o povo de Deus do Antigo Testamento e a igreja. Sempre Jesus, queridos, é a pedra de tropeço.
sempre Jesus. Aquele que escandaliza, aquele que faz ir-se embora todos os que não aceitam o seu sacrifício. Vejam, o Pai aceitou o seu sacrifício. Todos aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus acabam por ir-se embora. Uns dizendo, não, ele era um simples homem, por isso morreu. É o grande pecado de hoje. É o que mais se diz hoje. Não, ele é um simples homem. Na sua encarnação deixou de ser Deus. E na sua morte morreu só um homem. É só na ressurreição que reassume a divindade. Coisas assim, absurdos assim, se diz hoje. E o antipapa Francisco, justamente assim. Justamente assim. O escândalo, queridos, daqueles que não aceitam Jesus, que tropeçam em Jesus, hoje se dá patentemente nessa notícia que agora, nos últimos dias dessa semana, apareceu, ainda como algo que, enfim, a ser confirmado, mas como um furo jornalístico daquele historiador italiano Roberto Di Mattei, que veio com a notícia de que, de fato, na exortação apostólica que Francisco deve assinar agora, por esses dias, ali de fato está dito que a igreja quer dar a ordenação sacerdotal a homens casados. E que nós estamos dizendo que absolutamente não se trata de restringir isto aos confins mais remotos da Amazônia, senão que espalhar isso, por exemplo, para a Alemanha. Hoje, essa semana também se encerrou lá a primeira etapa do seu sínodo, como é que eles chamam? Sínodo continuado, ou agora escapou o nome. Enfim, sim, alguém plagiando o título daquele livro, o Reno desemboca em Treve, está dizendo que o Amazonas agora desemboca no Reno. Porque, na verdade, é sobretudo o pessoal de língua alemã, os próprios alemães que trouxeram e exigiram. No fundo, se trata aqui realmente da abolição do celibato sacerdotal. Por isso se faz mais significativa o vosso passo hoje, queridos filhos. Que com decisão e contando com toda a vossa fraqueza, com todas as dificuldades que nós temos modernamente para a formação, estáis dispostos justamente a ir ao sacerdócio e abraçá-lo realmente como Jesus o quer, como a igreja nos ordena, isto é, no celibato. Então, puxa vida, queridos, que coisa impressionante. Impressiona que, de novo, Jesus é pedra de tropeço e escândalo. Não mais para o povo da antiga aliança, mas para o povo da nova aliança. Para os católicos. Credo, que é isso? Mas que escândalo é esse? Jesus ser pedra de tropeço para... E é. Quem ainda na vida moderna quer levar vida cristã, vida católica? Quem ainda, diante da vida moderna, está levando a sério o convite a refúgio? Onde queremos levar vida de oração e de simplicidade, de seguimento radical de Jesus, de continuidade da igreja. Por isso que estáis aqui para receber, dar mais esse passo no degrau que conduz ao sacerdócio, o leitorato, isto é. Então, queridos, sim, Jesus, a Santa Igreja, é escândalo para estes homens. Vejam que agora eu disse uma coisa um pouco diferente, porque a Santa Igreja é aquela que não se escandaliza com Jesus.
está representada sobretudo aí em Maria, em José, em Simeão, em Ana. Nesse Natal continuado até o retorno de Jesus. Vejam, queridos, que linda a epístola da missa de hoje, a primeira leitura, onde o profeta realmente faz ver as duas coisas, isto é, quanto o nascimento e quanto, sobretudo, o retorno de Jesus, que é aquilo que nós estamos preparando, quanto isto de fato é a luz para as nações, para os povos. Jesus e a Santa Igreja, isto é, nós continuamos fortemente aderidos a esta luz, não vamos deixá-la, estas velas que portamos. Tanto é que nós nos dizemos explicitamente que confiamos que estas velas vão alumiar os 3 dias de trevas. Confessamos isso publicamente. Damos a bênção com essa intenção. Quer dizer, nós confiamos que estamos no fim dos tempos. Nós confiamos que isso tudo vai nos acontecer e confiamos na graça de Deus que vai iluminar a nossa fé para que estas velas produzam os efeitos realmente desejados. Então, queridos, a igreja somos nós. Segue a fé da igreja em nós. E é esta contra-igreja que está com Jorge Mário Bergoglio, este antipapa, que é o falso profeta. É esta a contra-igreja que tropeça e se escandaliza e sucumbe diante de Jesus e da sua igreja. Recusando-a, querendo ser uma igreja moderna, uma igreja mundana, uma igreja para o mundo, do mundo, uma igreja simplesmente humana, sem transcendência, sem acreditar que Jesus é Deus, que o seu sacrifício foi aceito como redentor por Deus e que enfim ele voltará, ele virá, em breve virá, para nos julgar, para nos salvar. Então, sim, dai, queridos filhos, este passo com coragem, com força, com ânimo. Sabeis que sois daqueles que não se escandalizam com Cristo. Sigamos nós, perseverando em igreja. Formemos nós esta igreja de refúgio, o refúgio deste mundo, desta contra-igreja, e com toda a luz que vem de Deus, busquemos a luz que é Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.